Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Só temos uma tristeza aqui, que o Cid Alvarez não vai poder estar aqui com a gente. Semana que vem tá de volta conosco. Hoje nós temos aqui Carlos Maggioli da Quassari e tem Luiz Gastão Bolognese falando de quê? De de Zapata, toda a parte de Mendoza. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador Mistral, que tem tanto nos apoiado. Vem pro E-Show, grande Carlos! Olha o homem aí, Tintim! Salute, grande Carlos! Tchim, Olha aí, Carlos já topou, vai ficar comigo aqui dividindo a bancada e me ajudando a entrevistar o Gastão. Vem pro E-Show, grande Gastão! Olha o homem aí, rapaz! Meu, aqui o grande Gastão! Olha a Argentina ao fundo, olha a Argentina ao fundo. Olha a Mendoza ao fundo, ó, que beleza. Olha aí, olha aí. Fazendo carinho aqui, ó. Ele tem sempre junto dele o mapa que nós vamos falar. E tá aí, já estamos aí na Argentina. Eu acho que nós vamos falar do resto da Argentina, né? Porque resto, temos né? ao norte, nós temos a região de Salta, que faz vinhos incríveis, e a Patagônia, que tem sido a bola da vez nos últimos anos, com coisas realmente muito especiais. Fica à vontade, Gastão, para fazer aquela introdução sobre o tema, né? Show de bola! Primeiro, boa noite a todos, um prazer estar aqui com você de novo, conhecendo aqui o Carlos Maggioli, que eu já conhecia de nome também, e falando de vinho, que é a nossa viagem. É espetacular chegar na Argentina, né? Um país vizinho, um país que, diferentemente do nosso, tem a cultura do consumo do vinho já há muito tempo, né? Com consumos que já chegaram a ser mais de 30 vezes o consumo per capita brasileiro, né? A influência europeia ela é muito grande e o consumo de vinho, um consumo de vinho que de qualquer normal bebe vinho, né? Que nem no Brasil, que o vinho é um produto sofisticado, né? Então a Argentina é uma máquina de produzir vinhos e nos últimos talvez 30, 40 anos realmente passou de um patamar produzindo vinhos de classe mundial também. Então hoje nós vamos falar de Mendoza, que talvez é a grande mola propulsora da Argentina na produção de grandes vinhos. E é de lá, por exemplo, que vem o Catena, né? A família Catena como um todo, que nos abrilhantou e tem me abrilhantado nos últimos dias aqui com as provas de vinhos incríveis que eu tenho tido a honra de provar, tá bom? Aí é o mapa da Great Mendoza, né? Das principais regiões vitivinícolas de Mendoza, né? Eu vou para a Argentina desde 1990 e alguma coisa, e obviamente as regiões mais conhecidas eram Luján de Cuyo, Maipú, basicamente, né? East Mendoza também, e o Vale do Uco era explorado, mas pouco explorado. Hoje em dia, o Vale do Uco é uma potência, não tem nenhum produtor de vinho que seja, por exemplo, de Luján ou de Maipú e de East Mendoza que não tenha hoje grandes projetos no Vale do Uco, tá? O Vale do Uco é a grande sensação, né, numa revolução que nós vamos falar um pouquinho mais aqui dos vinhos argentinos como um todo, tá? Na região, Gastão, quais são as uvas que são cultivadas e utilizadas? Muito legal a pergunta. Assim, a Argentina, né, a América do Sul é muito interessante, né? A América do Sul, ela pegou os seus principais países viticultores e criaram os seus flagships, né? O Chile criou o flagship a Carmenère, que não virou tão flagship assim. O Uruguai tem o flagship que é a Taná. E a Argentina realmente pegou uma casta, né, lá de origem, lá do Cahors, na França, né, no sudoeste da França, e fez dessa uva uma potência mundial, tá? Então eu diria para você, Carlos, que a Malbec é o flagship, é a mola mestra dos vinhos argentinos como um todo. Não obstante isso, temos também outros grandes produtores, inclusive os próprios que nós estamos falando aqui, também produzem vinhos com outras uvas, tá? A uva, talvez a segunda uva mais importante, seja a Cabernet Sauvignon, com uma plantação importante nos últimos anos de Syrah. E para quem não sabe, a uva mais plantada na Argentina durante décadas e décadas foi a uva Bonarda, tá? É uma uva que fazia os vinhos mais simples, mais entre aspas, né? Mais ordinários, não tão nobres, mas que, despontaram bem, e hoje em dia temos grandes exemplares também de uva Bonarda.
E eu botei a Tempranillo ali de propósito, né, porque eu lembrei de um grande amigo, né, que é o José Alberto Zucardi, que já planta lá desde a década de 90, lançou uma linha de vinhos, que eu até tenho uma garrafa aqui em casa, o primeiro grande Tempranillo argentino, o Zucardi engarrafou como uma linha Q, né, de qualidade, que eles chamam de Q lá, né, que é a letra Q. O Tempranillo dele é uma coisa muito especial. E cada vez mais a gente tem bons Tempranillos também na Argentina. Mostly lá são uvas tintas, mas tem vinhos brancos também, tá? Tem outros tipos de vinhos brancos interessantes, e os melhores que a gente acaba provando são os Chardonnays e são o Sauvignon Blanc. Mas tem um pouquinho de cada coisa. A Torrontés, que é mais lá de Salta, também tem em Mendoza hoje boas plantações, mas eu diria para vocês que essas duas brancas são as que mais eu aprecio aí da região de Mendoza. Maravilha, Gastão. Vamos falar agora, então, dos produtores que você mais admira na região, os mais destacados. Sem dúvida nenhuma é isso, né? A gente teve a honra de estar aqui com o Ciro semana passada, né? Eu acompanho de maneira assídua o vinho já há 30 anos, né? E eu posso dizer para vocês que existe uma entidade na Argentina que é o senhor Nicolás Catena Zapata, que, na minha opinião, ele que inventou e que botou os grandes vinhos da Argentina no mapa mundi do vinho. Hoje em dia, você consegue achar os grandes vinhos de Malbec, principalmente, né, nos melhores restaurantes do mundo, os restaurantes mais importantes do mundo. Então, quando a gente fala de Argentina, o sinônimo do desenvolvimento do vinho argentino é esse senhor Nicolás Catena Zapata, que eu já tive o prazer de estar pessoalmente visitando a bodega dele. Tive na festa, né, Flávio, que a gente apresentou semana passada, que foi no Jockey Club. Para mim, talvez tenha sido uma das festas mais lindas que o mundo do vinho já viu nesse país, quando ele comemorou os 25 anos de negócio com a Mistral. Isso foi em 2017, que eu até fui caçar a data. E também tive outros eventos com ele, em lançamentos de vinhos e etc. E sempre foi um prazer muito grande estar. Então, basicamente, a gente começa aí, né, só para quebrar a brincadeira, né, Flávio? Você me ajudou a fazer isso. E os dois principais vinhos que estão nessa foto maravilhosa, do lado esquerdo é o Nicolás Catena Bonarda, que é a melhor Bonarda da Argentina, uma Bonarda super especial, um vinho muito raro. E do outro lado, um vinho de notoriedade na Argentina, que é o Catena Zapata Estiba Reservada. Esse é dos meus velhos tempos, eu ainda tenho aqui umas garrafinhas, bebi um 91 agora recentemente, e ainda tenho 95 aqui na minha adega. É um vinho dos mais longevos do mundo, tá? E para provocar muita gente, eu já fiz degustação de Cabernet Sauvignon ao redor do mundo, e esse vinho foi o vinho que se destacou dentre todos, tá? 6 países do mundo. Então, só para ter uma ideia do que os bichinhos não brincam em serviço, não. É coisa que muito, beleza. Muito séria. Que beleza. Aí essa foto, Flávio, eu gosto muito por causa disso, né? Eu estou me aprofundando nos Malbecs, pude perceber, né, nesses tempos, a evolução e quanto eles têm explorado em novos terroirs, tá? Então aqui a gente tem uma gama dos principais vinhos da família Catena, de vinhedos específicos, alguns de regiões específicas, que a gente mostrou lá, por exemplo, no mapa lá de cima, a gente mostrou o Vale do Uco, a gente tem um vinho que é puro Vale do Uco, que é uma região específica chamada Gualtarari, que eles chamam, né? Gualtarari se escreve. E aí tem outros vinhos que eles misturam, né? Fazem o blend das principais regiões, por exemplo, que é o Catena Argentina, que eu provei há 2 semanas atrás. Então aqui eu diria assim, existe o crème de la crème dos principais vinhos da Catena, todos eles, né? Malbec são esses que estão aqui, e eu diria para vocês que é um vinho emocionante. Aqui eu só queria fazer esse comentário, né? Que eu tenho estudado e tenho bastante, uma coleção bonita aqui de vinhos mais antigos, e a Argentina tem mudado muito dos vinhos mais blockbusters, né? Mais fortes, mais jammies, que eles chamam, né? Que os americanos chamam, mais alcoólicos, para vinhos mais elegantes, tá? Então esse Catena Argentina que eu provei em 2018, há 2 semanas, de uma elegância incrível. Esse Furtonai Terra, eles tiveram aqui a Wines of Argentina, eu provei mais de 40 Malbecs diferentes, e foi o vinho mais espetacular de todos da degustação. Teve um da Patagônia, que quem sabe a gente fala daqui 2 semanas, que fez uma sombrinha para ele. Mas ele foi o melhor vinho, eu na ocasião, inclusive,
postei no meu Instagram esse vinho como um negócio fora de série. E tem os brancos, né? Aí você me emociona demais, o vinho é uma viagem, né? Esses 2 vinhos eu provei com o Nicolás Catena e o Ciro Lilla, no Varanda Grill, no restaurante aqui de São Paulo, e foi uma das maiores surpresas da minha vida, porque eu não acreditava que a América do Sul pudesse fazer vinhos com tremenda elegância, tá? Esses vinhos são 2 vinhos que são caros, né? São vinhos que circundam os $200 de preço aqui no Brasil, e as pessoas olham assim e falam, poxa, mas está muito caro. Eu diria que ele é melhor, esses 2 vinhos são melhores do que muitos borgonhas de $200, tá? Inclusive, ambos Chardonnay, não é isso, Gastão? Ambos Chardonnays do grande vinhedo chamado Adriana, que é o nome de uma das filhas dele. Um chama White Bones e o outro chama White Stones. E aí realmente precisa ser muito especialista para ver os 2 juntos, e os 2 são muito semelhantes em termos principalmente de elegância, de uma acidez marcante e daquele crispness que eu chamo, né, que é aquela crocância que só um grande vinho tem. E eu depois tive a honra de organizar uma degustação no restaurante Trambiqueira aqui em São Paulo, onde tinham 6 Chardonnays de 6 continentes diferentes. Eu escolhi a dedo, inclusive todos da Mistral na ocasião, e foi um evento da Mistral, e eu fui quem conduzi, e eu coloquei um desses vinhos, eu coloquei White Stones, e foi um outro sucesso, tá? Inclusive tinha vinho chileno também, que a gente já apresentou aqui, aí Nova Zelândia, Estados Unidos, inclusive um grande cortonche alemão e francês, e deu para provar nitidamente o potencial desse vinhedo Adriana para produzir tanto Malbecs extraordinários, que é o caso do Fortnite, que eu falei agora há pouco, e quanto esses 2 brancos que são inesquecíveis. Maravilha, Gastão. Vamos para o próximo, então. Aí a gente muda muda o sobrenome, continua, muda de vinhedos, né? A Luca a Laura Catena, que é a filha do nosso amigo Nicolás. Só para quem quer acreditar, ela é bióloga por Harvard e ela é médica por Stanford, tá? Ela é bem levezinho o currículo dela. Ela mora hoje na Califórnia e ela lançou esse projeto, talvez 10, 15 anos atrás, que é o projeto Luca, que é o nome de um dos filhos dela. O outro filho chama-se Dante, tem um vinho chamado Beso de Dante. E eu estou aqui com nada mais, nada menos do topo de linha da casa, que aí é para causar confusão na cabeça de todo mundo, que esse vinho chama-se Nico by Luca. Nico é o nome da filha dela, a terceira filha, que chama Nicola. É uma Nicola mulher. Só que o nome do grandfather dela, do avô dela, era Nicola homem. E o apelido dela é Nico. É o apelido da menina, filha da coisa. Então, eu tive que estudar bastante, porque esse vinho foi a segunda vez que eu estou provando. Eu provei exatamente quando ele foi lançado. Esse aqui é um Malbec que a Laura, dentre tantos projetos que ela fez, ela está explorando muitos terroirs. E esse aqui é um terroir de uma família chamada Família Rosas, lá de La Consulta, onde ela tem uma pequena quantidade de, acho que menos de 2 hectares de terra, menos de 2 hectares, que produz um vinho muito denso, porque é de vinhas muito velhas, da década de 1930, tá? E é um Malbec daquele de você tirar o chapéu. Eu abri ele há 1h30 atrás, eu até achei ele encorpadão demais, e o tempo está passando, ele está cada vez mais elegante também. Ele é safra 2013, ou seja, já está um vinho mais evoluído. E esses são, além do vinho ser uma viagem, Flávio e Carlos, eu também estou viajando em provar um vinho com essa qualidade, com essa unicidade, que é esse Malbec maravilhoso aqui, de um vinhedo único, onde a Laura descobriu e está desenvolvendo esse produto que é absolutamente fora de série. Também é um vinho para poucos, é um vinho, obviamente, dos high-ends para competir dos melhores Malbecs do mundo. E eu tenho aqui o Malbec Old Vine deles também, eu devia ter trazido aqui, está na minha adega, que é um pouco mais acessível, não é também um vinho barato, mas eu diria o seguinte, tudo vale quanto pesa, né? Costumo dizer que eu prefiro tomar um vinho de R$280 do que 2 de 140, tá? Principalmente se a qualidade for qualidade desses vinhos. É impressionante a precisão dos vinhos que eles têm feito, tá? Então eu estou misturando um pouquinho a degustação com a Laura há 3 semanas atrás, o Catena argentino que eu degustei com você e com o meu amigo Cid,
e hoje esse Nico da Luca, né, que é da família também. Espetacular, tá? Só lembrando, Flávio, que o Luca, né, o produtor Luca, ele está no catálogo da 20, que você explorou bastante com o Ciro na semana passada. A 20 é um outro catálogo da família Lilla, que também tem um catálogo absolutamente espetacular. Eu diria que uma das âncoras é a própria Luca, tá? Também tive a honra de visitar essa propriedade. É nada mais, nada menos que o meu amigo Nicolás Catena Zapata fez uma joint venture com nada mais, nada menos do que a família Rothschild, do ramo Lafite, cujo imperador é o Eric de Rothschild, tá? Então, quando você pensar em Lafite Rothschild, é a parceria que eles fizeram na Argentina. Por isso que chama-se K de Caro e Ro de Rothschild. Esse vinho, ele é tão extraordinário que eu até destaquei, são 3 vinhos, tem o Caro, tem o Amancaia e tem o Aruma, que esse vinho eu fiz uma consultoria para aquela empresa pequena chamada McKinsey de consultoria, e a gente tinha que escolher vinhos sul-americanos para um grande evento, nada mais nada menos do que no templo do teu time, no Maracanã. E eu fiz uma degustação às cegas, onde o Caro derrotou um vinho Bordeaux, que eu prefiro não falar o nome, mas é um Deuxième Vin de Bordeaux, que custava seguramente 6 vezes o que ele custava. Totalmente Caramba! Esse vinho é sublime, tá? Esse vinho, eu tenho alguns vinhos na minha casa aqui. É um vinho que também não é um vinho barato, mas para quem quer conhecer um vinho argentino com alma francesa, ele, por incrível que pareça, é um corte de Malbec com Cabernet Sauvignon. Ele é talvez um dos Malbecs mais elegantes que existe no mercado, tá? Ele é espetacular, tem um estilo todo com esse sotaque francês, apesar de a gente saber que o coração e a alma são argentinos, tá? É um vinho maravilhoso, é uma visita maravilhosa, e tem esses 3 vinhos que o mais baratinho, que custa R$150, 149, se não me engano, é uma das minhas dicas de hoje, que eu já estou dando um spoiler para vocês. Como o Gastão está falando sempre de vinho faixa preta, né, e a gente começa a falar do câmbio, né, e o câmbio é uma coisa que nos preocupa hoje em dia, né, né, eu queria até aproveitar e perguntar quais são as dicas do dia a dia, né, ou seja, ao invés de você tomar um vinho do dia a dia de $200, né, quais são as boas dicas do value for money seu? Ótimo. Eu preparei, Carlos, para o final, já é uma coisa, por incrível que pareça, né, todo mundo faz. Dos primeiros programas a gente não fez, e aí acho que já mais ou menos uns 6, 7 meses a gente tem uma lista das minhas dicas, que eu sempre pego vinhos eu corro atrás de ter coisa boa, acima de 70, 80 reais, mas que sejam no máximo 200. De vez em quando eu mando um de 250. Então eu vou pedir para você esperar um pouquinho, que eu vou seguir um pouquinho mais nas vinícolas, e no final está separado brancos e tintos, que são esses vinhos que, no fundo, Carlos, é o que todo mundo quer, né? E eu quero deixar bem claro, as pessoas falam, puta, mas Gastão, você bebe muito bem e tal. Eu realmente sou uma pessoa privilegiada, né? Por estar no ramo do vinho, ser convidado para eventos, e os meus amigos são amigos de uma generosidade que é melhor nem falar, tá? Então eu posto lá no meu Instagram, agora eu tenho que me justificar que os vinhos são dos meus generosos amigos. E aí vem a sacanagem, tá, Carlos? Quando eu boto um vinho barato, bom, que é uma baita dica, de 150 reais, eu tenho 400 cliques. Quando eu posto um Dom Perignon, que eu postei ontem, tem 1000 cliques. Então é só para você ver a crueldade das pessoas. Todo mundo é assim. Todo mundo aquele Uno, aquele Mille pequenininho, só que nós vamos ver o cara quer foto da Ferrari, quer ver a Ferrari bonita, Maserati. Eu já aprendi isso, mas eu, por exemplo, queria deixar claro aqui que no meu dia a dia eu tenho a honra de provar muitos vinhos bons, como eu vou apresentar hoje. Tem aqui, inclusive, alguns desses que eu estou dando, estão na minha adega, que eu paguei 70 reais a garrafa, tá? Eu vou sacanear só o Carlos para dizer o seguinte, o Carlos iria fazer a pergunta, eu falei assim, eu já programei tudo, né? Com esse vinho, quando eu provei esse vinho, e eu cheguei de viagem hoje, eu contei para vocês, eu falei para minha esposa, tire, por favor, uma peça de fraldinha de Wagyu para que eu possa preparar hoje à noite. Então, hoje à noite vai ter Nico, um Malbec de 14 de álcool, com aquele corpo, com aquela suculência, para acompanhar uma
uma grande fraldinha de Wagyu. Segura, garoto! É coisa para profissional, rapaz. É coisa para profissional mesmo. E com cogumelos portobelos salteados. Vocês querem morrer hoje? Hoje eu vou Olha, ter o Carlos, você não sabe, mas o Gastão, além de conhecer de vinho, ele é metido na cozinha também, rapaz. O cara dá umas tacadas na cozinha que, olha... Mas vamos continuar, Gastão, manda aí. Vamos falar do Zucardi. Zucardi é um que eu carreguei no colo, José Alberto Zucardi. Hoje já tem o filho dele, que é o Sebastião. É assim, tem tudo a ver com a tua pergunta, tá, Carlos? Quando eu era diretor-geral da Expand, o vinho mais barato argentino que a Expand vendia era o vinho do Zucardi. Ele continua hoje em dia tendo vários vinhos de value for money. Mas, numa estratégia, na minha opinião, brilhante, ele também começou a migrar e fazer vinhos para o topo da pirâmide. Hoje eu acho que os vinhos mais caros da Argentina são os vinhos do meu amigo Zucardi, tá? E justamente nessa propriedade dele do Vale do Uco, tá? E tem realmente feito coisas muito, muito especiais, tá? Já faz alguns anos que eu não vou lá, acho que já a última vez que eu fui no 2005, 2006, que eu fui a última vez. Estou morrendo de saudade e eu sei que nesse período ele investiu e produziu vinhos realmente de classe mundial. Mostly também Malbecs, mas também faz brancos maravilhosos, tá? Tudo que eu tenho provado deles são vinhos muito autênticos e também vinhos com muita pureza. Então, essa é uma bela dica, né, para quem quer se situar e voar num produtor reliable, desde vinhos baratos de entrada até vinhos caros. É um belíssimo produtor também que eu recomendo. A vinícola dele era antes a grande, em Maipú, e agora ele está mais para o sul, lá no Vale do Uco, que é onde, teoricamente, tem acontecido as maiores revoluções da vitivinicultura argentina. Outro gênio. Aí vamos mudar para uma outra figura também carimbada. Eu também tenho a honra de estar degustando com ele nos últimos anos bastante. O Alberto Antonini é o ex-enólogo do grupo Antinori. Isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Ele saiu do grupo Antinori e foi fazer os seus projetos, tá? Hoje ele tem propriedades, ele dá consultoria em diversos países do mundo, inclusive ele tem próprias vinícolas dele na Itália, ele dá consultoria para algumas empresas também italianas, ele é de origem toscana, e ele começou esse projeto Alto das Hormigas na Argentina, com 2 sócios locais, e eu diria para vocês que ele também vem revolucionando o mundo do vinho, principalmente, de novo, aí no Vale do Uco, fazendo Malbecs também, como eu falei no começo, mais para Malbecs elegantes. Então, inclusive, até ganhei de presente dele uma camiseta que diz assim, menos fruta, menos madeira e mais fruta. Então, são vinhos mais genuínos, né? São vinhos mais puros e são vinhos realmente muito bons e também muito gastronômicos, tá? O próprio Alberto Antonini, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o Head Winemaker também da Bodega Garçon, lá aqui embaixo no Uruguai, lá perto de Punta del Este, tá? Então é um cara que é um fly winemaker, é um cara que vive voando o mundo inteiro e tem uma competência grande para conseguir explorar o terroir de cada uma das regiões que ele trabalha. Mesma coisa aqui, uma das minhas dicas, já para adiantar mais um spoiler para você, Carlos, é o vinho dele básico. Esse custa R$90, tá? O que eu vou dar de dica para vocês, que é o Red Blend do Alto das Hormigas. Esse, em compensação, já é um vinho, acho que de R$600, R$700, porque é um cru específico de uma produção muito pequena, né? Também com vinhas velhas, é um vinho muito legal. Então eu circundo nos momentos mais de celebração ter vinhos melhores, mas o meu vinho do dia a dia é o vinho mesmo de custo-benefício. Eu adoro esse termo que você usou, que é o value for money. Eu adoro o value for money. Tá bonito. Querido, eu só vou pedir uma licença acadêmica, eu vou sair da tela por 1 minuto só porque vai acabar minha bateria, tá? Por favor, 1 minutinho já volto. Sem problema algum. Já volto. Aí, sem problema. Trapiche, outro produtor que faz parte da minha quase minha juventude vitivinícola, né? Eu bebo os vinhos da Trapiche há mais de 25 anos, uma bodega super tradicional, que também, por incrível que pareça, se revolucionou. Eu tenho coisas antigas espetaculares aqui de Malbecs que prova a capacidade de envelhecimento que eles têm. E esse último, até que vocês
gentilmente colocaram aqui, esse vinho, o último Finca Ambrosia, eu fiz uma degustação no Memorial da América Latina, obviamente, né, de vinhos da América Latina. Foram 2 uruguaios, 2 argentinos, 2 chilenos, e um dos vinhos foi esse Trapiche. E eu fiquei, naquele dia, isso já foi no final, antes da pandemia, né, 2019, eu fiquei absolutamente encantado também com a elegância, né, porque normalmente os vinhos eram um pouco mais corpulentos, um pouco mais fortes, e como eu falei, um pouco mais jammies, tá? Então, cada vez mais elegantes também. E essa bodega, mesma coisa, tá? Produz desde vinhos que são mais caros, né? São mais de difícil acesso, mas outros tantos de preço super justo. Você consegue comprar um Trapiche hoje também por R$100 facilmente. Assim, e é bonito esse prédio aí, não, Gastão? É lindíssimo, é lindíssimo. É uma visita muito bonita também. Eu recomendo fortemente a visitar. Essa aí eu botei de propósito, porque é lá, exatamente no Vale do Uco. Eu fiquei hospedado numa vinícola que essa não me traz muita alegria, porque infelizmente era uma das vinícolas que despontava para ser uma das melhores para mim da Argentina, que era a bodega O Fournier. E infelizmente o proprietário teve problemas financeiros, né, se alavancou demais e saiu do mercado, teve problemas pessoais também. E eu, quando estava cavalgando lá nas vinícolas, lá nas vinhas do O Fournier, o vizinho era o Alto Vineyards. E aí eu provei o vinho alto da Alta Vista, tá? E o vinho é uma delícia, tá? É uma delícia, é uma expressão do terroir do Vale do Uco, e talvez naquela ocasião, para mim, foi um dos grandes vinhos que eu provei naquela viagem. Foi acho que 2013 ou 2014, que eu não vou esquecer. Então eu fiz questão de destacar esse vinho. Ele não é um vinho fácil de achar por aqui, eu só provei lá, nunca provei no Brasil, mas fiz questão de destacar como Alta Vista, como um grande produtor, e esse alto maravilhoso. Essa eu visitei, uma visita inacreditável. Quem for para a Argentina tem que visitar, porque a Suzana trabalhou onde? Na Catena, foi enóloga do Catena e depois montou o seu projeto, e ela é casada com um agrônomo chamado Pedro Marchevski. Então a visita na Suzana Balbo foi assim, do ponto de vista técnico, espetacular, né? Porque eu estava com uma grandíssima enóloga e com um agricultor espetacular, né? Explorador de terroirs. E aí, de novo, mesma coisa, né? Tem uma linha que chama linha Crios deles, que é uma linha que custa menos de R$100 também, e chega nos seus grandes vinhos cada vez melhores. Eu recentemente comprei esse Brioso numa oferta, e é um vinho que eu falo, puxa, esse eu tenho que ter na minha casa sempre, porque é um vinho espetacular. E eu recomendo para quem for para Mendoza fazer uma visita, que vai aprender bastante. A vinícola, ele mora na vinícola, tá? Você está na casa da pessoa, de repente você abre uma porta, você cai dentro da vinícola. E é uma casa como a nossa, tá? Então, para mim, foi uma experiência incrível estar com essa turma lá. Maravilha. Vamos em frente, então. Terrazas agora. Aí, então, nós vamos começar a chorar, ouvir uma viagem, né? A Terraças de Los Andes, nada mais, nada menos, que é um empreendimento, né? Também tem origem argentina, mas não é nada mais, nada menos também do que da Moët Chandon, Moët Hennessy, que é a grande empresa de luxo do mundo, né? Monsieur Bernard Arnault, acho que é a 6ª maior fortuna do planeta, e ele tem assim, investimento na América do Sul, e depois vai ter o outro que eu vou mostrar para vocês. E aí é, de novo, reliable, vinhos não são os mais baratos, mas se uma pessoa me perguntar, quer tomar um bom Chardonnay argentino, via ontem o preço, R$ 149,90, é um vinho maravilhoso, delicioso. E aí, de novo, né, para convidados, eles têm uma casa de hóspedes, que é esta casa que está nesta foto, que é um negócio espetacular, dentro da vinícola, e eles recebem os seus convidados. Eu, como jornalista, opinion maker, fui convidado, e foi um momento assim, espetacular, porque eles realmente fazem tudo muito bem feito. Tá? Esse aí, o Grand Malbec, é um dos vinhos novos deles, tá? Não é um vinho muito antigo. Antigamente, eles tinham esses vinhos que são Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay e o Torrontés, que é delicioso, e lançaram essa joint venture que eu vou mostrar para vocês a seguir aí, que aí nós vamos falar de coisa muito séria. Agora tem essa foto aí, Gastão. Que foto é essa? Essa foto eles fizeram a gente autografar, né? Eu e a família, Bia Azevedo, meu esposo, o Zeca e o Luiz Felipe, lá. Foi em janeiro de 2009, foi quando a gente esteve lá para visitar a vinícola. Foi uma maravilha, né? Botamos até pô ali, porque o mais novo é gaúcho, de Porto Alegre. E aí a esposa e o mais velho são do Rio, o único paulista sou eu. Maravilha.
Olha aí, olha Cheval aí. dos Andes. Olha aí, olha aí. Então, vamos lá. Terraças de Los Andes fez uma joint venture com quem? Com o Cheval Blanc. Cheval Blanc é, para quem não sabe, um dos vinhos mais importantes do planeta, né? É um Saint-Emilion Grand Cru Série A, que tem um grandíssimo enólogo, que é o Pierre Lurton, que já faz o vinho há muito tempo, tive a honra de visitar o Cheval Blanc, e aí eles montaram uma joint venture e escolheram um território que, coincidentemente, era um campo de polo a cavalo, porque o argentino, para quem não sabe, é uma potência nesse tipo de esporte, e lá fizeram uma casa de recepção, que é essa que vocês estão vendo, e com todos os vinhedos em volta. E aí é um vinho que tem predominância de Malbec, também, com Cabernet Sauvignon, e esse vinho é seguro. Esse aí eu posso garantir para vocês que é para competir com aqueles grandes do Catena, que é um vinho de classe mundial, tá? Extraordinário vinho, espetacular. Ele pode encarar qualquer grande vinho de Bordeaux pela sua estrutura, pela sua finesse. E ele tem, eu tenho provado, inclusive, eles com mais idades, né? Provei recentemente o 2006 e provei o 2017, que foi lançado ano passado. E a gente consegue ver o potencial do vinho. Esse eu diria que é um dos Grand Crus aqui do nosso continente. Aqui, olha a coincidência, mais uma, né? Na sala de degustação, eu com a família e o cara que está do lado esquerdo de calça marrom, o cara do meio eu não lembro o nome, é o agricultor, o cara responsável pela agricultura, mas do lado esquerdo é nada mais, nada menos que Manuel Losada. O Manuel Losada deixou a LVMH e hoje é nada mais, nada menos que o CEO do Alma Viva. Então ele migrou, ele saiu do Cheval, foi para Cheval des Andes, foi morar na Espanha, onde ele comandou, a gente falou no nosso evento aqui, o Numancia Termancia, lá em Toro, e aí depois saiu da empresa e foi convidado para ser o CEO do Alma Viva. Então eu também tinha tido contato com ele, provando sempre os Alma Vivas de todas as safras possíveis e imaginárias. E eu acho legal essa foto, porque eu olho assim e falo, puxa, eu acho que esses dois vinhos têm uma coisa em comum mesmo. Eles são realmente dois vinhos de classe mundial, o Alma Viva e o Cheval des Andes. Para mim são dois vinhos assim de arrepiar, e você pode botar em degustação às cegas, ele vai tumultuar todo mundo, tá? Então eu fiquei bastante contente de desenterrar essa foto aí. Mendel é um produtor não tão badalado, mas que eu também tenho alguma coisinha aqui em casa, faz vinhos muito legais, também em Mendoza, e esse Mendel Unus é um dos vinhos que eu gosto dele, que é um blend de Malbec, e é um vinho muito profundo, tá? Então eu fiz questão de destacar alguma coisa, talvez não tão badalada, mas que tem uma qualidade também muito boa, e são vinhos que eu aprecio bastante. Aí vem a nova sensação, né? Sensação. Isso pegou fogo no mercado brasileiro. O El Inimigo é de nada mais, nada menos do que um cara que também é um amigo, chama-se Alejandro Vigil, e o Alejandro Vigil é casado com uma das filhas do Nicolás Catena, tá? Então ele é o enólogo do Catena e tem o projeto dele, que é o Grande Inimigo. O inimigo é uma brincadeira, né, Gastão? Uma brincadeira com o sogro, né? Não, é uma brincadeira com o filho. Ele disse que deu nome porque ele falou assim, como é que você pode amar tanto uma pessoa, né? Desejar tanto ter um filho, amar tanto ter um filho e saber que ele rouba a sua mulher. Então ele chamou dela inimigo. Enfim, uma brincadeira bem especial mesmo. E ele ele inventou, eu diria, tá, em termos de criatividade, em termos de projeção, ele desenvolveu um Cabernet Franc, e não é um só, são alguns espetaculares, tá? Já tomei esse vinho, sensacional. Eu diria que esses vinhos dele, de Cabernet Franc, desde o mais normal até o top, são realmente vinhos revolucionários, tá? O Chardonnay dele também faz um sucesso incrível. É assim, eu já fui na casa de vários e vários amigos meus, que o cara fala, Gastão, quero que você prove um vinho aqui argentino e tal. É impressionante a penetração que tem, tá? Infelizmente, vou falar, porque a gente já combinou que podia falar, tá tendo muito contrabando desse vinho no Brasil, tá? É verdade. Mas tem que tomar um certo cuidado para não ter falsificação, muito menos um vinho que tenha sofrido intempéries, tá? Mas os que eu provei, graças a Deus, dos meus amigos, são todos de boa procedência e são vinhos muito bons. Aqui um detalhe, tá? São vinhos mais porradões, tá? São vinhos de mais estrutura. Esse Cabernet Franc é um bicho que não é brincar. É isso aí. É um bicho que não é para brincar, não.
Provavelmente, ele que é um craque, ele vai começar a domar também a Cabernet Franc e vai trazer pra gente, em breve, Cabernet Francs talvez mais elegantes, tá? Eu já não provo uma Gastão, duas, então pode ser. Gastão, uma pergunta. Esses vinhos, eles estão bons para tomar quando? Boa pergunta. Pergunta boa. O produtor do vinho, ele tem que lançar o vinho dele bebível, tá? Esse é um conceito que mudou e tem que ser assim. Ninguém quer produzir um vinho para o cara guardar como antigamente, precisava esperar 30 anos para beber um Brunello, 30 anos para beber um Barolo, esquece. Então, eu sou defensor de que os vinhos são bebíveis. Isso não quer dizer que eles não vão melhorar, tá, Carlos? Mas você põe um vinho no mercado, isso que eu estou bebendo hoje é um 2013. Semana retrasada, eu tomei um Malbec 2018. E só 99 pontos, tá? O vinho estava espetacular. E mais ainda, aí vem os detalhes, tá, Carlos? Eu tomei um pouco, sobrou. No dia seguinte, ele estava melhor do que no dia anterior. Por quê? Porque ele arejou, ele perdeu aquela força que ele tinha, porque estava pouco tempo engarrafado, ou seja, o vinho precisa um pouco de tempo para poder ter todas as suas integrações mais formadas, tá? Mas o gênio saiu da garrafa, né? O gênio saiu da garrafa. E eu diria o seguinte, os vinhos têm que ser bons. Aí você pega assim, cara, um puta de um Bordeaux, daqueles Bordeaux de safra estupenda, não sei o quê, às vezes são vinhos duros para beber. Então, o que eu recomendo sempre? Você quer beber um vinho jovem? Faça como eu faço, né? Abra 2 horas antes. Semana passada, na sexta-feira, veio um grande amigo, até contei para você que veio jantar aqui, seu vizinho, eu abri um Barolo às 5 da tarde. E nós bebemos ele às 10 da noite. Estava simplesmente espetacular. Era um Barolo 2016. Que, teoricamente, faz, não é possível, tá bom, um Barolo 2016. Pois acredita em mim, estava uma delícia. E eu comprei esse vinho para mim, tá? Não vou abrir todas as garrafas, quero guardar algumas. Mas se a gente quiser abrir uma garrafa hoje e decantar ele um pouco antes, jogar no decanter, deixar ele dar uma respirada, vais beber um vinho delicioso. Essa pergunta eu adoro responder, tá? O ideal é botar no decanter, né, o Gastão? O ideal é botar no decanter, né? Só abrir, não. Se o vinho, o objetivo da decantação, Flávio, são 2 objetivos que eles não são mutuamente exclusivos, tá? O decanter é para você tirar o sólido do líquido. É um lixo você tomar vinho com resíduo. Isso acontece muito com os vinhos do Porto. Você decanta porque tem muito resíduo, você separa o resíduo. No vinho tinto, nos não filtrados e não fined, que eles chamam, também tem resíduo. Então também é bom tirar. Agora, para um vinho jovem, o grande objetivo da decantação é o quê? Arejar o vinho. O vinho está lá, fechadão, durão, né? Vai botar ele vai ter contato com o ar, ele vai lançando melhor os aromas e vai amansando. Este vinho de hoje, que eu abri há 1 hora e pouco atrás, acredita em mim, Carlos, ele já mudou, tá? A primeiro acesso que eu tive nele, eu falei, que porradaço! Já escrevi as minhas observações. Daqui a pouquinho eu vou rever algumas das minhas observações, porque eu já não acho ele mais porradaço, tá? Eu acho ele um vinho muito estruturado, mas ele já está muito mais calmo, está muito mais gentle. Maravilha, Gastão. Vamos em frente. Vamos em frente. Vinha Cobos, de um outro cara que é um gênio, um projeto argentino, mas cujo enólogo é um cara, meu amigo Charlie Brown, chamado Paul Hobbs. É um americano que fez um trabalho maravilhoso com os vinhos dele da Califórnia. É um cara extremamente simples, extremamente competente, tá? E ele pegou a manha de fazer vinho muito estruturado, tá? Aí já não tenho degustado os vinhos dele da Califórnia recentemente. Os que eu degustei, os 2 que eu degustei com ele aqui no restaurante, aqui pertinho de casa, no Nino Cutina, os 2 tinham 100 pontos do Robert Parker, tá? Os 2 vinhos. E eram os 2, deve ter sido 2015 o vinho, eu devo ter jantado com ele em 2017. Muito jovens, mas muito porrada. E o projeto dele, Cobos, na Argentina, é uma coisa meio estilo dele. É o Malbec mais porrada que eu já bebi na vida, tá? Esse aí é Mike Tyson, tá? Eu creio, já faz uns 4, 5 anos que eu não provo, que também esteja sofrendo, né, no bom sentido, essa transformação de vinhos não tão blockbusters, não tão jammy, não tão alcoólicos, com tanta madeira. São vinhos mais elegantes. Mas os que eu provei da Cobos são vinho
que eu vou te falar, Mike Tyson mesmo. Extremamente legais, tá? Mas você precisa preparar a sua cabeça. Não é esse aqui precisa de Wagyu mesmo, tá? Se você for tomar com sopa isso aqui, coitada da sopa. Ele passa em cima. É um vinho que precisa de comida com muita estrutura, tá? Mas é vinhaço, tá? Eu diria assim, é quase uma extração. Extração de uva. Tão denso, tão corpulento que é. Mas é coisa muito boa. Aí veio um outro projeto sensacional. Esse projeto é meio maluco. Foram os 4 caras que montaram. Um deles eu conheci. Aí venderam para um grupo russo. Parece que agora já foi revendido de novo. Chama-se a Chaval Ferrer. Não é antigo. E aí veio um contraponto. Foi sem querer, mas foi de propósito, Flávio. Esses vinhos tendem a ser os Malbecs mais pro elegante. Enquanto o Cobos lá representando o Mike Tyson, esses são o Sugar Ray Leonard, tá? São vinhos muito, muito, muito mais elegantes e eles são inclusive menos densos, tá? E aí tem alguns dos vinhedos, esse Mirador, por exemplo, ele tem 3 grandes crus, é o Bela Vista, o Mirador e o Altamira. O Mirador, para mim, é um vinho extraordinário, tá? Inclusive, eu tenho aqui coisa antiga. Provei o ano passado, fiz uma vertical com eles aqui no Hotel Unique. Foi um espetáculo em termos de experiência. E é um vinho que esse eu gosto bastante mesmo, porque ele já vem há bastante tempo cultivando esses vinhos com um pouco mais de alegria, um pouco mais de frescor e não tanta extração. Esse aí é uma novidade, que esse aí eu vou contar um segredo. Você me provoca, Flávio. Eu nunca provei esse vinho na vida. Chama-se Per Se. É um projeto novo. Tem alguma coisa a ver com aquele restaurante lá de Nova York, não? Não. Tem. Não? Tem. Os dois são caríssimos. O Per Se, quando eu fui lá, eu deixei as calças. É o dobro do Maré. É um pouquinho mais caro que o Bernardin, então você tem que realmente... Mas é caríssimo, pontuadíssimo, e eu que fiz questão do programa botar isso em primeira mão, porque eu nem sei quem importa para o Brasil e nem sei se tem importador, tá? Mas tudo que eu li a respeito, são vários vinhos, esse Lacraie é o mais importante, mais imponente, também feito com vinhas velhas, etc. E eu botei aqui para a gente fazer do nosso vinho uma viagem mesmo, uma provocação. Esse aí eu nunca provei. Tenho vontade de provar. Perfeito. Primeira vez que eu faço isso, hein? Primeira vez que eu boto um vinho que eu não conheço. Maravilha, Gastão. Vamos lá. Nieto Senetina, belíssimo produtor. É um produtor, mesma coisa da pergunta lá do meu amigo, é um produtor que produz vinho de 50 pila, acho. Tem o Benjamin. O Benjamin, que é o nome do meu bisavô, Benjamin, ele é da Nieto Senetina, era o vinho de entrada. E eu, outro dia, comprei umas garrafas e deixei aqui pro meu filho. Eu falei, essa aqui a cota é tua. A namoradinha dele foi lá e tomou o Benjamin Sirraia. Tio Gastão, que delícia de vinho. Falei, que bom! Vinho de 50 pau, já bom, é isso que eu quero ouvir. Então é para dar um exemplo aí que eu não botei na lista dos meus velhos formanes, mas é legal. E ele tem uma linha legal, e esse produtor, ele se destacou para mim especificamente, porque quando eu era diretor da Expand, a gente não queria mais importar vinho da Argentina, já tinha um portfólio grande. E o executivo que tocava essa empresa aqui no Brasil, um gênio, um trader violento, me encheu tanto o saco e eu comecei a fazer degustações às cegas. Resultado, eu fiz 2 degustações às cegas de vinhos da Argentina e as 2 vezes ganhou o mesmo vinho, que era o vinho da Nieto Senetina. E acredite se quiser, não era um Malbec, era um Bonarda. É um Bonarda que o rótulo tem aqui, o rótulo dele é de aço, né? De ferro, né? de metal. Então é um vinho delicioso que me marcou. Eu falei, não, é Nieto Senetina, vai. E o top de linha deles é o Cadus, que é um grande Malbec, tá? Também para o estilo mais elegante, tá? Roberto Gonzalez, que é um enólogo, é um cara que ele já há muitos anos também vem caminhando para tentar fazer um vinho menos opulento, menos, entendeu? Carregadão, vinho mais para elegância. Eu gosto bastante do Cadus também. Maravilha, Gastão. Vamos entrar agora, então, naquilo que não pode faltar. Todo mundo gosta das Ferraris, dos Porsches e tal, mas tem gente que quer saber do velho Formani, né? Vamos começar com os brancos, Gastão? Vamos! Então, eu botei esses 3 vinhos, porque os 3 vinhos, o do meio eu comprei recentemente, Andeluna, por um preço
R$60. O Alamos um pouquinho mais, e eu botei de propósito o Torrontés, porque eu gosto desse vinho. E botei um Chardonnay do lado, que é do Terraças, tá? Que é muito gostoso, que eu vi por R$149,90 e recomendei para uma amiga minha que trabalha com obras de arte, que ela vai servir num coquetel esse vinho para ela. Ela queria um Chardonnay, eu vou te dar uma dica de um Chardonnay a um preço bom. Então aqui nós temos vinhos de entre 60 e 70 reais e um já que é um pouco mais elaborado, né? Tem madeira, etc. E esse do meio que eu comprei recentemente, eu gostei muito, tá? Todo mundo aqui em casa achou ele bem apreciável, vamos dizer assim. E o Alamos é dinheiro em caixa, tá? É aquele vinho fresco. Aí tem uma belíssima coleção, cara, de vinhos. Rapaz, Aí eu botei tudo que tem direito, até escolhi de coração. Agora que eu vi, cara, que tem um errado aqui, tá? Peço desculpas aí, que esse São Felician era branco, tá? Tinha que estar lá no outro. Esse São Felician é um Sauvignon Blanc. Foi uma falha na hora de corrigir. É um Sauvignon Blanc. Então tinha um Chardonnay, um Sauvignon Blanc. misturou com os Tem títulos problema, aí, né? mas não tem problema. Então esse é um Sauvignon Blanc que eu provei recentemente, estava uma delícia. E aí depois eu botei numa sequência, né, o Alamos, que é o de entrada, que é um vinho também de menos de R$100, muito gostoso. Meu filho outro dia foi jantar fora com a namorada e falou: pai, tomei um Alamos Malbec, estava uma delícia. Então um vinho muito presente em restaurante e eu acho super, hiper reliable. Aí depois tem o nosso Catena Malbec, que é dinheiro em caixa, né? Isso aqui não existe. Espetacular esse vinho também, espetacular. Indúbio pro réu, né? Você vai contratar e vai comprar e vai ficar feliz. Aí eu botei esse Chacana, que eu provei recentemente, fiz questão de botar o Cabernet Sauvignon, que eu gostei bastante desse vinho. Esse vinho já é um vinho de perto de R$150. Aí a gente volta de novo pro Alamos, desculpa, Alamos não, Atlas Urmigas, que é o tinto que eu acabei de comentar, que é lá do Alberto Antonini. Esse vinho, se não me engano, está R$99 hoje no mercado. É uma delícia de vinho, tá? Espetacular, super straight to the point, com muita fruta e muito frescor. Aí tem uma Bonarda, cara, que é um espetáculo. Eu comprei de caixa já. Eu não acho que é um vinho para guardar, é um vinho para você comprar e curtir. É uma Bonarda feita também pelo mesmo enólogo do Alto das Urmigas, que é o... Olha quem entrou aí, ô Gastão! Olha quem entrou aí, rapaz! Cid. E por último, fiz questão de botar... brinde. Pelo menos pro brinde, olha aí. Graças a Deus. Rapaz. Titi, seja bem-vindo, Titi, seja bem-vindo. Então, esse último, que é o último velho Formani aqui, é um Malbec muito interessante, que é um Malbec que não tem madeira nenhuma, é feito lá na bodega Caro, que é o Catena e Rothschild, que tem o top de linha, que é o Caro, que é caro, depois tem o Amancaia, que é o segundo vinho, e por último tem esse Aruma. Esse Aruma, para quem quer conhecer o Malbec, que é fruta na sua expressão, é um vinho delicioso, tá? Menos de R$150. Isso talvez seja um achado aí pra gente. Então eu fiquei muito feliz, Flávio, pela escolha, né? Principalmente a pergunta do próprio Carlos, né? Esses vinhos para os terrestres, né? Terrenos, eles são todos eles muito gostosos, tá? Pode comprar de olho fechado. Então são 4 brancos e 6 tintos, total de 10 grandes vinhos, que a maioria deles eu compro e tenho em casa, tá? Sempre tenho, rotacionando. Obviamente eu procuro sempre as melhores ofertas, tudo, e tenho isso. Maravilha, Gastão. E onde você andou se hospedando lá na região, Gastão? Eu sou um privilegiado, né? Já fiquei muitas vezes, como eu já falei aqui, hospedado nas próprias vinícolas, né? Como convidado, e sempre muito gostoso. Inclusive, eu fiquei hospedado numa casa dos Fournier, lá naquela empresa que faliu, para você ter uma ideia. Ele nos cedeu um chalé, que era uma casa. Cozinha, 2 quartos, sala, tudo. Então, foi uma experiência incrível no meio dos vinhedos. E aí, obviamente, eu também tive a oportunidade aí de fazer coisas mais estruturadas, como ficar no Grand Hyatt de Mendoza, que é absolutamente espetacular, é imperdível, principalmente para quem gosta de lugar estruturado, bonito. Ainda tem um baita de um cassino dentro. Então, tá aí na tela aí, ó, tá na tela. É espetacular, é um lugar muito bonito e vale a pena mesmo visitar. Se quiser fazer uma extravagânciazinha, levar a princesa do lar ou a rainha do lar, não vai se arrepender, porque é um negócio top de linha. Esse é o que eu falei, né? É para convidados, né? Tive essa honra de ser convidado. E para você ter uma ideia, eles mantêm lá uma cozinha só dedicada aos... São 4 quartos, tá?
somente 4 quartos, e tem uma culinária espetacular, com pratos regionais, com as empanadas, tem bastante coisa de frutos do mar também. É um lugar encantador, tá? Encantador, meu, inesquecível. Eu tenho um grande amigo meu que não é do mundo do vinho, mas que foi convidado também, e falou, puxa, Gastão, mudou bastante a coisa, porque isso aí os caras sabem cuidar bem da gente, né? É a LVMH, trabalha com luxo, é a maior empresa do mundo, então não tem como errar. Ô Gastão, você aí, eu tô vendo que já comeu bem. E restaurante, conta pra gente aí, o que tem de restaurante? É a piada das piadas, da piada, da piada, da piada. Todas as vezes, repito, todas as vezes, by myself, ou convidado de algum produtor, eu fui no 1884 de Francis Mallmann. E aí vem uma piada boa. Eu fui jantar lá 5 vezes. As 5 vezes eu encontrei quem? Nicolás Catena Zapata, trabalhando. Então é um templo dos templos, que é onde as pessoas se encontram. Comida inacreditável. Essa comida que está aqui, a foto é verdade. Esse chuletão aqui é desse tamanho. Não é brincadeira, é desse tamanho, tá? Tem que comer, é uma experiência. E aí tudo que vocês podem imaginar, uma carta de vinhos fantástica. E o que eu gosto quando a gente chega, eles servem uma garrafa de espumante, uma taça de espumante, perdão, e eles chamam lá carinhosamente de champanhe. Então você toma uma taça de champanhe, que nada mais é que um espumante mendocino delicioso, de vários produtores eles têm, e é uma delícia você tomar no jardim. O restaurante é absolutamente imperdível, tá? Se me perguntar um lugar para ir em Mendoza, é nesse restaurante, tá? Não tem mais lugar nenhum. Ele é do lado de uma bodega chamada Escurruela Gascon. Também tem bons vinhos, tá? Ele tem aquela churrasqueira que ele chama de El Inferno. Tem Isso. Fogo em cima, fogo do lado, fogo embaixo, que é uma coisa de louco. Exatamente. Não é nesse restaurante? É nesse, inclusive ele já replicou. O Francis Mallmann tem nas 2 boutiques dele, na Garçom e no hotel lá chama Luiz Inácio, no Uruguai, é a mesma coisa, tá? É um inferno mesmo. É lindo de morrer. Que maravilha, Gastão. E vamos passear. E para passear, o que a gente tem aí? Olha aí, cavalgando. Olha o Gastão. Olha aí, cavalgando. Esse aqui é o Zeca, meu filho. Meu filho que já é economista já. Então o Zeca tá com a camisa da Argentina. Esse aí ele tá passeando lá no Vale do Uco. Nós alugamos os cavalos todos e ficamos passeando. Então, como a gente Aquele fez de costas ali não é o Gastão, não? Eu acho que sim. Eu Esse peguei é o muito Gastão. cavalo demais lá. Cavalgando em Mendoza. E eu amo o cavalo, é uma delícia. Eu fiz um passeio que eu não achei as fotos. Esse foi no plano no Vale do Uco, tá? Mas eu fiz uma cavalgada nos Andes. Que aí a coisa muda, porque é subida, né? Foi difícil, doeu um pouquinho. Aí a gente teve que parar numa casa de uma senhora lá, que ela simplesmente fazia isso. Servia aquela empanada quentinha para dar uma esquentada para poder descer. E se cair do cavalo, pelo menos cair alimentado. Ô Gastão, estamos falando aí de terra firme e vamos falar de Rio. E no Rio, como é que é? No Rio eu fiz os 2 passeios, né? Imagina eu com a molecada, né? Eu fiz eu e minha esposa somente. A gente não levou os filhos daquela vez no Rio Mendoza. E depois fizemos com a família, que é essa que vocês estão vendo aqui, os em amarelo. Esse amarelo de azul na frente aqui é o Luiz Gastão e família. Esse já é no rio Turuján, que é um outro rio afluente do Mendoza também. Foi uma experiência incrível. Então eu tive a honra de fazer nos 2. É imperdível. Eu estou dizendo que com a minha esposa foi imperdível e com as crianças foi mais imperdível ainda, né? Eles eram essa foto de baixo, né? De baixo é você ali na frente. De baixo e do meio somos nós. Eu que estou ali comandando e sofrendo que nem um louco nesse negócio. Que beleza, Gastão. Esse é um passeio. E para jogar? Aí tem que ir lá para o Hyatt mesmo, curtir a vida. O cassino que eu fui. O dinheiro que eu peguei lá para jogar não deu tempo nem de tomar um drink, que eu já perdi tudo. Aí você sai e fica com vergonha. Mas separou para perder, né? Separou para perder. Eu tenho sorte no amor, azar no jogo. Grande Gastão. Muito obrigado. Um brinde especial. Um brinde. Gastão, obrigadíssimo, Cid Alvarez. Um brinde a Nico, a Laura.
Titi, salute, Titi, grande valeu. Gastão, vocês são show, muito obrigado, grande abraço a todos aí.